Hoje nós vamos dar início à nossa aula assíncrona de geografia, tá certo? Para diferenciar um pouco, hoje a nossa aula vai ser gravada e vocês podem assistir ela a qualquer momento do qual vocês estejam em casa, tá certo? Então, de primeira mão, não esqueçam, não deixem de assistir, tá certo? De forma nenhuma, para que vocês estejam acompanhando os conteúdos relevantes, tá certo? Prestem atenção no conteúdo, tá certo? Que vai ser explicado a partir de agora. E amanhã, ou nas próximas aulas, vocês podem estar me perguntando através da nossa aula síncrona, né? A aula que nós vamos ter ao vivo, tá? O tema que nós vamos trabalhar hoje, né? Nós vamos evoluir para um tema a mais, é Brasil no século XXI e a regionalização do território brasileiro. Esse tema é muito importante porque nós vamos analisar a perspectiva econômica do Brasil entre o século XX e o século XXI. Nós vamos analisar que perspectivas é essa, nós vamos analisar o Brasil atual, né, de 2014 para 2021, quais são as perspectivas de crescimento, quais as que não são, quais são os relacionamentos que o Brasil tem com outros países, né, principalmente no que se refere a relacionamentos econômicos. Então, esse tema é um tema muito pertinente e também é um tema bastante atual, tá certo? Então, como eu disse, qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando posteriormente, que eu trarei todas as possíveis explanações para vocês, tá certo? Dando início à nossa aula, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessas três imagens que nós temos aí, né? Essas três imagens, elas vão se referir a três livros diferentes que foram escritos entre os anos 2010 a 2015, tá? O primeiro tema que o livro está trazendo aí são todos livros com temas de geografia, né? Então, o primeiro tema ele vai trazer Brasil, grande potência no século XXI, lideranças e desafios na nova ordem mundial. O segundo tema do livro que vocês podem observar aí tem Brasil, a turbulenta ascensão de um país. E o terceiro tema de livro que a gente pode observar aí, nós temos Brasil, uma nova potência regional na economia mundo. Como eu disse para vocês, esses três livros, eles foram escritos nos anos de 2010, 2014, 2015, por aí. Qual a grande perspectiva dos autores, né? Se nós formos analisar, é que o Brasil é uma potência econômica, é uma grande potência mundial e é uma potência que está em ascensão, ou seja, que está em crescimento, né? Então, o que se analisava, a perspectiva maior, né, o que se esperava é que o Brasil nos anos 2010, 2020 deslanchasse de vez e a sua economia pudesse crescer ao ponto de realmente se tornar uma das maiores potências do mundo, né? Mas o que a gente sabe sobre o Brasil é que, infelizmente, essa perspectiva ela não foi muito para frente, né? A gente vai analisar quais as características que fez com que o Brasil deslanchasse economicamente, que poderia fazer com que o Brasil deslanchasse economicamente, e o que foi que aconteceu ao longo desse percurso para fazer com que o Brasil parasse o seu crescimento econômico e fizesse regredir ao ponto de cair muito no que se refere ao PIB, né, que é o Produto Interno Bruto Brasileiro. Até o início do século XX, até a segunda metade do século XX, o Brasil era considerado uma das maiores potências e uma das maiores promessas no que se refere à economia mundial. O Brasil ele chegou a ocupar a sexta economia mundial. Isso para um país que foi um dia colônia, para um país localizado na América do Sul e um país de difícil contexto político, se chegar à sexta economia mundial já era um grande avanço econômico, né? Então, a gente, através dessa perspectiva de desenvolvimento econômico até a segunda metade do século XX, início do século XXI, o Brasil teve realmente uma perspectiva econômica bastante favorável, né? O governo brasileiro desenvolveu bastante, os governos brasileiros desenvolveram bastante o PIB, né, o Produto Interno Bruto, o número de empregos cresceu, a economia teve uma aceleração bastante significativa, a inflação ela se estabilizou, então realmente o Brasil ele começou a deslanchar no mundo econômico, tá certo?
Então, ele começou a crescer e a variar o seu produto interno bruto. Aí, nesse gráfico, nós podemos observar através desse processo. Se nós formos analisar, no ano de 2010, o PIB ele vai ter em torno de 7,5%. E posterior ao ano de 2010, isso aqui vai se referir ao PIB brasileiro, a gente já pode observar um certo declínio entre os anos 2010 aos anos 2014. Nós não podemos analisar a perspectiva econômica brasileira ou de qualquer país apenas através dos movimentos econômicos internos do país. O produto interno bruto ou qualquer movimento econômico do país, ele também vai ser influenciado por questões externas a ele, né? Com quem aquele país se relaciona, com quem ele deixa de se relacionar e também as questões internas, né? O que é que está acontecendo dentro dele para que aquela economia se desenvolva ou não. Então, nós podemos analisar que dos anos 2010 aos anos 2014, o PIB ele começou a regredir, ele começou a diminuir no Brasil, e nós observamos através desse gráfico que algo no país aconteceu muito forte para que o PIB realmente tivesse uma retração muito forte, ou seja, que ele diminuísse drasticamente, principalmente nos anos 2015, né? E nos anos 2016. Algo aconteceu nesse país nesses anos para que realmente o PIB ele tivesse essa retração. Bom, pessoal, então nós vamos analisar a crise política e econômica no Brasil. O primeiro fator que nós vamos analisar é a crise econômica em si, em fato, né? Nos 20 anos para cá, o mundo inteiro passou por uma crise global, né? Então não tinha como o Brasil escapar de uma crise global. E o segundo fator que fez com que o Brasil sentisse de perto ou com mais forte uma crise econômica nos anos 2000 foi a recessão do PIB da China. Você pode pensar, por que a China vai interferir na economia brasileira? Tudo a ver. Por quê? Porque a China é um dos nossos maiores parceiros comerciais, ou seja, a China compra tudo do Brasil, ou praticamente quase todos os produtos, os produtos agro, extração de minérios, a China compra tudo do Brasil no que se refere a isso. Então, por isso, ela é um dos nossos parceiros comerciais. A China tanto compra produtos brasileiros, como também vende produtos para o Brasil. Nós somos parceiros da China e a China é o nosso parceiro comercial também. Só que nesses anos que nós estamos analisando aqui, entre os anos 2004 a 2014, a gente pode observar que a China estava no seu desenvolvimento econômico, mas por algum motivo ele começou a passar por uma retração, ou seja, diminuição no seu PIB, de 14,2 a 10,4, no ano de 2013 a 7,7 e no ano 2014 a 7,4, ou seja, ela teve uma queda, uma retração, uma diminuição na sua produção, certo? Isso acabou influenciando o Brasil. Por quê? Já que ela estava retraindo, ela também começou a diminuir a compra de produtos dos quais o Brasil vendia para ela. Então, se ela diminuiu a compra de produtos dos quais o Brasil vendia, logicamente o Brasil começou a sentir mais de perto essa crise econômica mundial. Então, quando um país é afetado por uma crise econômica, ou vários países são afetados por uma crise global, se um país está dentro do sistema capitalista, está dentro do sistema internacional comercial, então, consequentemente, é questão de dias ou anos ou meses para que ele sinta realmente essa crise, né? Então, a queda da demanda da commodities, né, que é o principal produto internacional do Brasil, afetou a nossa produção nacional. Então, o brasileiro começou a exportar menos. Se o Brasil exporta menos, ganha menos. Então, consequentemente, isso acabou afetando financeiramente o nosso país já no início ali dos anos 2000. Isso acabou influenciando economicamente negativamente o nosso país. Mas a gente sabe que a história não para por aí, né? Vários outros fatores econômicos e também políticos começaram a influenciar para que o Brasil entrasse mais de cara ainda em uma crise econômica. Então, pessoal, para manter o crescimento econômico,